Então, tá, 14 horas. Então, queridos amigos, boa tarde a todos e a todas. Agradecemos a presença de todos vocês no nosso encontro quinzenal. Hoje, então, estamos fazendo mais um encontro do projeto de extensão Diálogos sobre Formação de Pesquisadores em tempos de pandemia. Temos a presença do nosso ilustre colega, professor Jorge Luiz da Cunha. É o nosso 6º encontro, que começou com a nossa amiga Virgínia, que está aqui quase à minha direita, né, no topo da sala. Muito obrigada, Virgínia, e a todos os presentes. Né? Obrigada, Gisele, aos nossos alunos, meus orientandos, ao pessoal do nosso grupo de pesquisa. Hoje nós vamos ter a presença do professor Jorge, então já iniciei a gravação. Todos os encontros estão disponíveis no site do Repositório Digital Tatu, da Unipampa. Vocês podem acessar, fazer o download, assistir depois em outro momento, reassistir mais de uma vez. Jorge, eu preparei uma pequena apresentação da tua biografia, querido. E eu digo pequena porque não cabia tudo no papel, como diz o outro, né? Então, assim, professor Jorge Luiz da Cunha, professor titular da Universidade de Santa Maria, docente nos programas de pós-graduação em Educação da UFSM, programa de pós-graduação em História da UFSM, mestrado profissional em Ensino de História, um projeto do Prof. História Santa Maria, Rio de Janeiro, é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Memória e Educação, CLIO, se dedica à pesquisa nos campos de História da Educação, Ensino de História, Educação Histórica, História das Migrações, História Oral e Narrativas Autobiográficas. É presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, a Biografic, desde 2016, possui graduação em História e Geografia pela Faculdade Integrada de Santa Cruz, é mestre em História Social pela Universidade Federal do Paraná, tem doutorado em História Medieval e Moderna e Contemporânea pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Na UFSM, foi diretor do Centro de Educação, pró-reitor de graduação, e importante aqui, né, coordenador geral do Programa de Apoio à Expansão e Reestruturações das Universidades Federais, o REUNE, 2006 a 2010, e foi coordenador do Programa de Ações Afirmativas da UFSM no mesmo período. Jorge, é um prazer te ter com a gente fica muito agradecido, né, da tua disponibilidade de poder dialogar um pouco sobre a tua trajetória, sobre a tua formação enquanto pesquisador da área da história, que tem contribuído muito com a nossa área, com o fortalecimento da área de História da Educação, tem participado bastante da ASF, né, é um dos fundadores da ASF, estava lá junto com outras pessoas importantes na fundação da ASF em 95, né, na Unicinos, és responsável pela formação de muitos pesquisadores da área da História da Educação no Rio Grande do Sul, né, participaste da minha banca de mestrado, eu tenho orgulho de dizer isso, e te agradeço desde então, né. Então, Jorge, nós agora vamos fechar os nossos microfones, né, e ficar discutindo e aprender um pouco contigo, que eu sei que vai ser uma tarde muito bacana. Jorge, muito obrigado. Bom, quem agradece sou eu, né? É um prazer, Alessandro Bica, nosso colega aqui da Unipampa, que eu conheço desde da defesa da dissertação de mestrado junto da Universidade Federal de Pelotas, né? O projeto Diálogos sobre História da Educação e Formação de Pesquisadores em Tempos de Pandemia, né? E hoje a gente está, sob a tua coordenação, Alessandro, fazendo o 6º encontro já. Ele é extremamente importante, né? E principalmente sob a tua coordenação. Acho que a ideia é genial, né? E ela está intimamente associada também com o projeto pelo qual você responsável, foi fundador, né, e que é um projeto muito importante e inspirador na nossa área de História da Educação, que é o
repositório digital, Tatu, da Unipampa. Um conceito e uma fonte acessível para a pesquisa em História da Educação e inovadora também, né? O que a mim parece muito importante por ser uma estratégia de acesso à informação no campo da História da Educação. Em função do título, né, o que é ser um pesquisador na área de História da Educação e como me constituir como tal, né, que você sugeriu, Alessandro, eu vou contar um pouco a minha história de vida e depois como eu me fixei, né, e como vários de meus colegas se fixaram no campo da história da educação no Brasil, inclusive como pioneiros, né, em função da criação da ASF em 1995 aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou filho de uma família que vive a experiência do que nós chamamos de revolução demográfica aqui no Brasil, entre os anos de 1960 e final dos anos de 1970 do século passado. Lá no começo dos anos 1960, 7 a 8 brasileiros viviam da agricultura, eram pequenos proprietários, eram camponeses, né? E somente 2 ou 3 brasileiros de cada 10 viviam em cidades. 15 anos depois, esse processo demográfico, essa estrutura demográfica está completamente alterada, né? 7 a 8 brasileiros vivem em cidades e apenas 2 ou 3 brasileiros de cada 10 brasileiros vivem no campo, né? E isso se mantém até o presente e provavelmente estaciona em torno de 2, 1,5%, né, por cento no futuro, porque nós nos tornamos um país urbano a partir dessa revolução demográfica. Meu pai e minha mãe, que haviam se preparado para ser agricultores, camponeses, e como todos eles estudaram apenas 4 anos, né, em escolas comunitárias, nas linhas em que viviam, aqui no Rio Grande do Sul, no Vale do Alto Taquari, no município de Joaçá-Salles, eles decidem viver na cidade. E o meu pai, ele desenvolve uma experiência muito interessante. Ele sabe, apesar de ter só 4 anos de escola, né, que era o que os camponeses e os pequenos agricultores consideravam necessário para desenvolver suas atividades com a exploração da mão de obra familiar, com a produção de alimentos, com as alternativas de subsistência. Ele aprende a desmanchar motores e a montá-los, ele se torna um mecânico. E quando eu tinha 1 ano, eu nasci na linha Constância, que depois da campanha nacionalista da ditadura de Getúlio Vargas, né, passa a se chamar Linha Marechal Deodoro. Esse é o nome oficial dela até hoje, lá em Joaçá-Salles, município de Joaçá-Salles, no Vale do Alto Taquari. E com 1 ano de idade, meu pai e minha mãe saem de lá. Meu pai consegue um emprego no município de Encantado, onde nasce o meu irmão, o João Carlos. E depois ele consegue um emprego melhor em Estrela, que são todas cidades e municípios do Vale do Alto Taquari. E se muda para Estrela, onde vai trabalhar na Motolândia, né, que é uma empresa de mecânica que existe até hoje. E lá nasce o meu 3º irmão, José Paulo. E depois, quando o José Paulo tem 1 ano de idade, meu pai consegue um emprego no Expresso Azul e nós nos mudamos para Lajeado. Ou seja, com 3, 4 anos de idade, eu passo a viver em Lajeado, no Rio Grande do Sul, de onde eu saí aos 17 anos. Mas eu tenho uma memória muito interessante em relação a isso, né? Apesar de serem sujeitos envolvidos na chamada Revolução Demográfica entre os anos 1960 e 1970, meu pai e minha mãe, eles percebem que viver na cidade, né, apesar de que naquela época, assim, a memória que eu tenho, havia uma certa igualdade, né? Você tinha 3 ou 4 famílias ricas em cada uma dessas cidades e o resto das pessoas viviam em chalés de 4 peças feitos de madeira, né? E assim, o nível de pobreza era uma coisa meio igualitária, né? E
essa experiência, assim, havia segurança, havia Jorge, tu nos escuta, querido? comunitária muito junto com todas elas na minha memória até hoje. E foi uma experiência cultural muito interessante, né? Eu percebi que o mundo não era a linha em que eu nasci, que o mundo não era a cidade em que os meus irmãos nasceram, que o mundo era o lugar para onde a gente quisesse ir. Mais tarde eu vou descobrir que o mundo é o lugar em que a gente quer ir, não é necessariamente a objetividade de uma viagem, né? A objetividade de uma visita. Também o que diz respeito a o que eu quero conhecer, qual é o sentido que eu dou para o conhecimento, né? Viajar objetiva e subjetivamente me parece fundamental e está intimamente relacionado com os temas de pesquisa com os quais eu trabalho hoje. Meu pai, quando ele voltava da viagem essa no fim de semana, às vezes comigo, ele precisava dar uma verificada dentro do ônibus e dar uma limpada geral no ônibus. E às vezes a gente achava revistas em quadrinhos, jornais, e, e ele levava tudo isso para casa, né? E era eu que carregava isso. E eu aprendi a ler muito cedo, né? Com 4, 5 anos de idade, eu já sabia ler. Quando eu estou com 5 anos e meio de idade, minha mãe me leva para um colégio em Lajeado, depois de marcar uma hora com o diretor, o Colégio São José, um colégio marista que fica do lado da Igreja Matriz, na cidade de Lajeado até hoje, para dizer que, como eu já sabia ler, ela queria que eu começasse a estudar no colégio. O irmão diretor, que era o irmão José, ele recebe a minha mãe, né? E ela, com o sotaque alemão dela, né? Ela falava, até hoje ela fala com um certo sotaque regional ali daquela região de colonização por imigrantes alemães, italianos, de todas as outras etnias, também belgas, franceses. Ela disse, o Jorge já sabe ler. E por isso acho que ele tem que começar a estudar, tem que vir para a aula. O irmão José, ele ri, ele duvida um pouco disso, e ele pergunta para mim, tu sabe ler mesmo? Eu sei. E ele diz, então vem aqui atrás da mesa e olha o que está aqui em cima da mesa. E lê para mim. E era um poema. Eu li. E ele ficou muito impressionado. E ele disse para minha mãe, a senhora sabe que o nosso colégio São José é um colégio particular. E ele pode ser caro para vocês. Mas como o Jorge já sabe ler, nós vamos dar uma bolsa para ele. E eu lembro que antes dos 6 anos de idade eu comecei a estudar no Colégio São José. 3 anos depois, dentro dos processos relacionados, inclusive, à ditadura civil-militar, que começou em 1964, né, se expandem os colégios públicos. E o Colégio São José é cedido por 20 anos ao estado do Rio Grande do Sul para se tornar um dos primeiros colégios estaduais da cidade de Lajeado. E no São José, eu fiz os primeiros 3 anos do primário, depois eu fiz o ginásio no Colégio Estadual, que recebeu o nome Colégio Estadual Castelo Branco, tem esse nome até hoje, e também fiz, depois da reforma de 1968, o 2º grau técnico, né? Que era uma política educacional daquela época, junto da ditadura civil-militar de 64 a 1985, de formação de trabalhadores depois da educação básica, né, o chamado
segundo grau. E eu fiz, então, o primário, o ginásio e o segundo grau como técnico em publicidade e propaganda. Mas os professores eram muito marcantes, assim. Eu lembro que a professora Lorena, que foi minha primeira professora, em função da minha impaciência, né, de levar meia hora, uma hora, lendo textos ou aprendendo a ler, ela me tratava de um modo muito especial e dizia, Jorge, tu pode ficar uma hora na biblioteca. E eu lembro de subir uma escadaria, um andar, e ficar na biblioteca, onde eu aprendi a gostar muito de livros, né? E conheci, inclusive, enciclopédias. E foi uma experiência muito marcante para mim. Mas quando eu cheguei aos 15 anos, o meu pai, eu já estava no final do terceiro ano do ginásio, ele pede para conversar comigo sozinho, num fim de semana, e diz para mim, Jorge, os teus irmãos estão crescendo. Tu está com 15 anos, o João está com 13 e o José Paulo está com 11. E eles comem mais do que comiam antes e tu tem que começar a trabalhar para ajudar a gente aqui em casa. E eu lembro que eu fiquei um pouquinho deprimido, assim, eu acho que uma professora de português e de literatura no terceiro ano do ginásio, a Iris, ela percebeu isso. E um dia, na hora do recreio, ela pede para eu ficar, espera todos os meus colegas saírem e ela senta na frente da minha classe, e diz o seguinte: Jorge, eu estou vendo que tu não está mais perguntando, tu não está mais respondendo, eu estou achando que tu anda meio triste. Está acontecendo alguma coisa contigo? E eu comecei a chorar na frente dela. Eu não falei nada sobre a expectativa de talvez parar de estudar em função de ter que começar a trabalhar aos 15 anos de idade. E a Iris, ela olha para mim e diz, Jorge, problemas na vida existem, mas a gente não deve se submeter a esses problemas, que acontecem com todas as pessoas. Acho que a gente precisa ter coragem de lutar pelas coisas que a gente gosta. Ela espera eu parar de chorar, e aí ela diz, eu tenho certeza, Jorge, que se tu lutar pelas coisas que tu gosta, tu vai conquistá-las. E aí, quando eu parei de chorar, ela sai da sala e diz, tu também pode sair agora e ir um pouco para o recreio. Parece uma coisa muito simples, mas eu nunca esqueci isso, que a minha professora de português e literatura do terceiro ano do ginásio me disse. Minha mãe conseguiu um emprego para mim na Casa Americana, onde eu comecei a trabalhar no atacado aos 15. Um ano depois eu vou para o varejo e reaprendo a falar os dialetos alemães daquela região, atendendo gente que vinha do interior comprar roupas, para fazer essas roupas em casa, né, os que ainda trabalhavam nas colônias. E fiz o segundo grau à noite. Né? Foi uma experiência muito interessante. Assim. Eu tive ótimos professores. Eu lembro deles até hoje. Né? Eu tive uma professora de psicologia, que foi muito importante. Eu tive uma professora de sociologia, que foi muito importante. E isso nos estimulava, inclusive, como adolescentes, né? Quando a gente estava chegando no segundo, terceiro ano do ensino médio, que então durava 3 anos, como hoje, a gente ficou muito potencializado.
Tá travando. Tio Frank, travando? Ui, voltou. Jorge. Estão me ouvindo? Deu uma travadinha no teu final aí. Tu estava falando, estava trabalhando, esses últimos 1 minuto, talvez, aí. Tá bom. E estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tranquilo. E nós nos organizamos, né? Motivados até pela qualidade de algumas disciplinas que nós tínhamos. E organizamos um grêmio estudantil. E motivados por bons professores, até, mesmo nesse período da ditadura civil-militar, nós começamos a abordar criticamente as disciplinas, né? E eu lembro que isso chamou muita atenção, e um dia o diretor do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, que eu conheço até hoje, e que vive em Lajeado, ele foi conversar com a gente, na verdade, nos ameaçar. Disse que nós devíamos nos comportar, não criticar a escola, muito menos criticar algumas disciplinas e professores, porque senão nós corríamos o risco de ser expulsos. Nenhum de nós esqueceu isso. Mas nenhum de nós transformou isso numa consequência, e nenhum de nós mudou a sua expectativa de mudar a própria estrutura política da sociedade em que nós havíamos vivido como crianças e como adolescentes. Quando eu cheguei aos 17 anos, meu pai sofreu um acidente, minha mãe fica viúva, e o meu irmão, que então já estava com 15, ele começa a trabalhar também. Aí o meu irmão mais novo, então, estava com 13 anos de idade. Eu estava me formando no ensino médio, né, que naquela época chamava ensino de segundo grau, como um técnico em publicidade e propaganda, e eu queria continuar estudando, né? Até pela motivação dos meus chefes da Casa Americana em Lajeado, que é uma loja que existe até hoje, numa esquina da rua Júlio de Castilhos, com Alberto Pasqualini. E um dos chefes, não era o dono, mas era um dos sócios da empresa, um gerente lá, ele diz: Jorge, tu tem que continuar estudando, tu tem que fazer direito, engenharia ou medicina. E eu disse: bom, mas eu tenho que pagar uma faculdade, então provavelmente não vai ser medicina, e nem vai ser alguma engenharia, né? Talvez seja direito ou administração ou contabilidade, que eram os cursos que as classes mais pobres às vezes conquistavam, muito raramente conquistavam. E eu fui me inscrever na FISC, nas Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul. E fui fazer a inscrição no vestibular lá em Santa Cruz do Sul. E no balcão, eu fui fazer a inscrição para o vestibular, eu olhei lá o curso de Direito primeiro, de Administração, e achei muito chato lá, Direito Antigo 1 e 2, Direito Medieval 1 e 2, Direito Civil, Direito Administrativo. E lá em Administração a mesma coisa, Contabilidade pior ainda. E aí eu acho que eu virei umas 4 páginas assim, do manual da inscrição no vestibular e vi o curso de Estudos Sociais, licenciatura curta e licenciatura plena. Mas o vestibular era para o de licenciatura curta. Sociologia, filosofia, história antiga, história medieval, história moderna, administração, estatística, economia, estudo de problemas brasileiros, organização social e política brasileira, que eram disciplinas obrigatórias no período da ditadura civil-militar. Eu gostei daquilo e me inscrevi em estudos sociais de licenciatura curta. Voltei para Lajeado, continuei a trabalhar, e no dia seguinte, esse chefe que havia me motivado a me inscrever para o vestibular, conversa comigo e diz: e aí, te inscreveu em Direito? E eu dei uma gargalhada e disse que não. E eu disse que tinha me inscrito em Estudos Sociais, licenciatura curta. Ele ficou muito vermelho, me questionou por quê, e me motivou que no meio do curso eu fosse fazer o vestibular na PUC, em Porto Alegre,
para medicina e para engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu passei nos 2 vestibulares, para medicina na PUC e para engenharia civil na URGS. E voltei e continuei a fazer estudos sociais. E mostrei para o meu chefe, né? Eu já não trabalhava mais nas casas americanas, eu já tinha me mudado, né? Tive a sorte de conseguir um emprego na Souza Cruz, em Santa Cruz, e passei a ganhar, acho que umas 10 vezes mais do que eu ganhava nas lojas americanas, e conseguia pagar a minha faculdade e ajudar a minha família. Apesar da minha mãe ser faxineira, né? E cuidar de seus filhos adolescentes. E mostrei para ele. Se eu quisesse, eu tinha feito medicina, se eu quisesse, eu tinha feito engenharia civil, mas eu não esqueço que a minha professora de literatura e português me disse no ginásio: a vida vale a pena quando a gente escolhe ser feliz. A vida vale a pena quando a gente faz o que gosta, né? E eu nunca me arrependi de ter feito isso e nunca me arrependi também de ter mostrado que, se eu quisesse, eu podia ter feito medicina, podia ter feito engenharia civil, mas que a vida vale a pena quando a gente faz o que a gente gosta, né? E antes de terminar, eu fiz a licenciatura curta, que durou 2 anos e meio, e depois eu fiz a licenciatura plena em estudos sociais. A licenciatura curta era para estudo de problemas brasileiros, organização social e política brasileira, a licenciatura plena, mas também história e geografia. Então, eu tenho licenciatura curta em estudos sociais, história e geografia. Jorge? E Jorge? Jorge? Realização nisso, de currículo. Jorge? Querido, de vez em quando acho que, não sei se é a minha ou a tua, enfim, deu uma travadinha. Assim, ó, travou exatamente quando tu disseste que eu tenho licenciatura curta, e aí a continuidade ali a gente não... No finalzinho mesmo, esse finalzinho. Tá bom. Eu tenho licenciatura curta em estudos sociais e licenciatura plena em estudos sociais, né? De organização social e política brasileira e de história e geografia. O que acabou fazendo com que a minha formação assim fosse em áreas muito dialogicamente conectadas, né? Eu não sou professor de geografia, sou professor de história. Eu não sou professor de história, sou professor de sociologia, né, de filosofia da educação e daí por diante. Eu não recomendaria que a gente reproduzisse esse tipo de formação, mas a relação com bons professores em algumas disciplinas, inclusive professores críticos, né, ainda que houvesse em todas as nossas turmas, né, pelo menos 2 militares assistindo e fazendo o curso conosco, né, talvez com o papel de ser denunciantes, né, ou espiões aí para denunciar qualquer crítica ao governo, daí por diante, muitos professores, né, marcaram a nossa formação e me fazem ter uma memória muito interessante sobre essa interdisciplinaridade necessária para qualificar uma área específica como a nossa, por exemplo. Tá? Bom, essa é a minha história de vida. Assim. Eu tive uma sorte danada de fazer o que eu gosto e de ter escolhido coisas que me fazem muito feliz. Tá? Quando eu estava terminando a licenciatura plena, no último semestre, trabalhando na Souza Cruz do Dia, estudando na FISC, né, nas Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, que são Unisc hoje, me convidaram para ser professor do curso de férias da formação de professores. E antes de me formar, eu passei a ser professor universitário também, né? E essa foi uma experiência extraordinária.
muito legal trabalhar com a formação de professores. E assim que eu terminei a licenciatura plena, né, a Unisc me convidou para ser professor. Então, eu continuei trabalhando mais 2 anos na Souza Cruz, e à noite eu dava aula na FISC, como professor de estudos sociais, história, geografia, né? História antiga, história medieval, história moderna. E até história das artes, foi uma disciplina também que eu dei lá. E essa experiência com a formação de docentes, né, com o ensino universitário, além de ter passado também no concurso para a educação fundamental, me tornei professor do Estado por alguns anos, me fez pensar que a gente é um bom educador se a gente não para de estudar. E aí eu decidi fazer meu mestrado. Eu fiz seleção na Unicamp, e motivado até pela professora Maria Hopkeeper, que hoje está aposentada e que vive em Santa Cruz do Sul, fazer mestrado em História. Eu fiz a seleção em Campinas, na Unicamp, e na Universidade Federal do Paraná. Eu passei nas duas, mas eu decidi fazer na Universidade Federal do Paraná porque já estava apaixonado pela mulher com quem eu acabei casando e que é a mãe dos meus filhos, a Ana Zoé Schilling. E Curitiba ficava na metade do caminho, era mais fácil voltar para encontrar a Ana em Santa Cruz ou a Ana viajar para Curitiba do que ir para Campinas, em São Paulo. E o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, ele aconteceu entre 1985 e 1988. Eu pedi demissão da Souza Cruz, né, eu fui conversar com o gerente do setor de pessoal, do departamento de pessoal da Souza Cruz, lá em Santa Cruz do Sul, e fui pedir demissão. E ele fica muito estranho, assim, e diz, um pouquinho só, Jorge, espera aí. E ele sai, ele vai para um arquivo, ele traz uma pasta AZ, daquelas que eram usadas nos arquivos antigamente, e diz, olha, Jorge, eu acho que tu deve estar com um pouco deprimido, deve estar trabalhando demais, você trabalha de manhã, de tarde e de noite, né? Eu tinha entrado como aprendiz na Souza Cruz, eu já era gerente do controle de qualidade, né, na produção de tabaco na Souza Cruz. E eu acho que tu devia tirar umas férias, tu devia aproveitar o tratamento aqui, ter sessões com a psicóloga aqui do nosso departamento de pessoal, porque tu tem uma carreira brilhante, né, na Souza Cruz, e daqui a uns 20 anos, com certeza, tu vai estar vivendo em Londres, lá na sede da British American Tobacco, que é a dona da BAT, né, que é a dona da Souza Cruz. Eu dei uma gargalhada e disse, olha, seu Hélio, eu não estou deprimido, eu não estou infeliz, eu aprendi muito na Souza Cruz, eu tive uma carreira brilhante, estou ganhando uma grana boa, né? Eu economizei muito, mas eu quero fazer o que eu gosto. Estou lembrando de vários professores meus que disseram que é isso que vale a pena na vida. Eu vou fazer meu mestrado. Né? E eu passei em Curitiba, no Unicamp, em Curitiba, no setor de História Social, com uma grande influência da Escola dos Anais, da França, né? E lá eu fui orientado pelo professor Jaime Cardoso. Naquela época, eu consegui uma bolsa da CAPES, fui viver numa cidade grande, tive uma experiência extraordinária, porque era a primeira vez na vida que eu estava só estudando e pesquisando. E eu fiz o meu mestrado de 1985 a 1988. Né? E foi muito legal ser orientado pelo Jaime Cardoso, né, que já tinha entrado, eu acho, na Universidade Federal do Paraná em 1958, como técnico administrativo, tinha feito uma carreira lá e feito doutorado em Paris. E eu aprendi muito e o meu projeto foi também bastante original, assim, ele vai mudar os conceitos sobre a imigração de estrangeiros, especialmente alemães, recontando a história da colônia de Santa Cruz do Sul.
Quando eu terminei o doutorado, eu fiquei só um ano em Curitiba, né? Só o ano de 1985, porque a pesquisa depois era nos anos seguintes, né? Isso, em 85 eu estava em Curitiba, em 86 eu casei e voltei a Santa Cruz do Sul, onde me tornei professor, né, de tempo integral nas faculdades integradas de Santa Cruz do Sul. Essa foi uma experiência em Santa Cruz do Sul muito interessante, assim, né? Porque eu participei como cofundador da Escola Educar-se, né, que é a primeira escola de aplicação de uma universidade comunitária. A experiência com o professor Jaime, lá em Curitiba, me fez organizar o primeiro centro de documentação histórica, que existe até hoje, né, na FISC, que hoje é a Unisc, Universidade de Santa Cruz. E a fundação da Escola Educar-se foi, em grande medida, inspirada pelas teorias construtivistas, né? E um dos fundadores é o professor Eleanor Schneider, que se aposentou no ano passado e chegou a ser reitor de graduação da Unisc lá. Então, essa experiência foi muito interessante. Mas a gente vai ficando famoso em Santa Cruz, todo sábado, eu, a minha mulher, a gente aparecia numa coluna social, a gente tinha conseguido comprar um terreno, 2 anos depois construiu uma casa, lá num bairro que hoje é um bairro fechado, lá em Santa Cruz do Sul. Acho que eu estava ganhando mais peso. E um dia, numa conversa muito sincera com a minha mulher, eu digo, eu acho que nós estamos nos acomodando, né? Nos acomodando a uma situação política de realização material. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa nova. E aí eu disse para ela, estou pensando em fazer o doutorado, e não fazer o doutorado aqui no Brasil, mas tentar uma bolsa com o DAD, né, e a CAPES para fazer o doutorado na Alemanha. O que tu acha, Ana? E a Ana, com um belo sorriso nos lábios e nos olhos, que eu não esqueço até hoje, diz: essa é uma das coisas mais importantes para nós. Eu vou junto, Maurício e Mariana, que já eram os meus filhos, né? O Maurício tinha 5 anos de idade, a Mariana tinha 2, né? Eles vão com a gente, eles vão viver essa experiência, né? E a gente sai do lugar, a gente se desacomoda, e isso é uma coisa boa. Eu não vou esquecer nunca isso que a Ana disse. Eu fiz a seleção para o doutorado na Alemanha, eu passei e escolhi, eu passei, na verdade, em 4 universidades, onde eu achei orientadores que iam orientar o meu projeto de pesquisa. E eu não sabia falar alemão, só sabia entender os dialetos que se falam aqui no Rio Grande do Sul, né, uma mistura linguística entre o português e os dialetos dos imigrantes. E eu passei em 1991. A Ana fica se organizando aqui e eu vou para a Alemanha porque eu ganhei um curso de alemão de 6 meses. Então, durante 6 meses eu aprendi alemão na cidade de Göttingen, no Goethe Instituto, lá na Alemanha mesmo. E a Ana e eu, nós nos organizamos para que 2 meses depois ela levasse, então, a Maurícia e a Mariana, e nós passamos a viver juntos. Nós moramos juntos em Göttingen, 4 anos, 4 meses, até eu terminar o curso de alemão. E depois, em setembro de 1991, começou meu doutorado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Universität Hamburg, em Deutschland. É assim que se expressa. E eu tive uma sorte danada e também estratégica, né? Eu cheguei lá 2 anos depois da reunificação da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. E pela primeira vez, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o acesso livre aos arquivos da antiga Alemanha Oriental, onde estava a maior parte dos arquivos da antiga Prússia e, portanto, toda a documentação necessária à construção da minha tese sobre a história da imigração, são acessíveis, né? Na Alemanha Oriental, pesquisadores do Ocidente só podiam chegar lá se eles pagassem $100 por dia para ter acesso aos arquivos. Então, quase ninguém do Ocidente, né, ou da Alemanha Ocidental, ia para este país, que era a chamada República Democrática da Alemanha, chamada Alemanha Oriental, e que estava associada
ao Império Soviético, né? A Organização Soviética. E foi uma estratégia muito interessante, porque na minha tese eu tenho acesso a documentos que nenhum pesquisador tinha tido antes, e o tema com o qual eu trabalhei foi justamente o de entender que escrever a história não é trabalhar com uma estratégia de produção de conhecimento sobre o passado. História é uma ciência do presente, né? E isso me inspirou muito, assim, inclusive para entender que os imigrantes só migravam para ter novas alternativas de sobrevivência. Quem imigrou, né, desses países, imigrou pela pobreza, né? Pelo menos a maioria imigrou como alternativa de superação da pobreza, da fome, da exploração. E aqui eles tinham acesso aos primeiros colonos, em 1824, a lotes gratuitos, né? E usavam isso para produzir alimentos com a mão de obra familiar, e depois desenvolvem outras alternativas de sobrevivência relacionadas ao comércio ou ao artesanato, né? Mas superam as suas próprias existências. Mas a abordagem que eu fiz na minha tese foi sobre o contexto da política internacional, né? O Brasil queria substituir os escravizados africanos por novos trabalhadores, que não se tornassem grandes proprietários, plantadores de café, produtores de açúcar ou criadores de gado aqui no Rio Grande do Sul. E que fosse uma alternativa, né, de acesso à mão de obra por essas elites exploradoras. E a Alemanha se livrando da pobreza, né? A Alemanha, que estava em processo de unificação, liderada pela Prússia, o que acaba só sendo concluído em 1871, percebe na migração uma alternativa social de solução dos problemas relacionados com o excesso da pobreza, o excesso de mão de obra, daí por diante, né? Então, foi uma abordagem bem interessante. Eu ainda não traduzi a minha tese, só escrevi alguns artigos e capítulos, estou trabalhando nisso. Quando eu voltei, em 1994, porque eu defendi em agosto de 1994, eu fui muito mal recebido na Unisc, que havia sido criada em julho de 1994. Mas eu tive uma experiência muito interessante, assim, especialmente relacionada à cultura, à formação de professores, daí por diante, mas eu fiquei só mais um ano na Unisc, especialmente pela agressiva oposição do então reitor, primeiro reitor da universidade, que achava que eu, com doutorado, e com o reconhecimento social e cultural que tinha na cidade, e, né, nas organizações docentes, especialmente nas públicas de Santa Cruz do Sul, podia ser uma ameaça política à permanência dele como reitor. E eu notei isso, comecei a perceber as perseguições e fiz concurso em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e passei, e me tornei professor em Santa Maria, onde eu assumi em janeiro de 1996. E em Santa Maria a experiência foi muito, muito interessante, né? Principalmente na pesquisa, porque ainda logo depois que eu voltei do doutorado, eu comecei a ter relações muito, muito intensas com outros pesquisadores no campo da história. Mas vejam, especialmente da história da educação. E eu fui chamado pelo professor Lúcio Kreutz, né, lá em 1995, isso aí, 1995, eu cheguei em agosto de 94, isso, e agosto de 94, e eu saí da Unisc em dezembro de 1995. Mas esse 1 ano e meio foi muito interessante, porque, a convite do professor Lúcio Kreutz,
no dia 11 de dezembro de 1995, junto com professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Maria Helena Câmara Bastos, da Universidade Federal de Pelotas, a Eliane Terezinha Pérez, o teu orientador, né? Deixa eu ver aqui, ó, como é o nome do teu orientador aí, Alessandro? Escapou aqui. O Elomar Tâmara, Lúcio. O Elomar Tambara, claro. O Elomar Tambara. E nós nos encontramos num primeiro encontro lá no dia 11 de dezembro de 1995, não é? Na Unicinos, em São Leopoldo. A Flávia Verne também, que era professora da Unicinos, o Elomar Tambara, a Eliane Pérez, como eu já disse, lá da UFPEL. E nós todos apresentamos as nossas áreas de pesquisa relacionadas à história da educação. E foi uma reunião tão bacana, assim, tão interessante, né, tão estimulante, que um ano depois, eu acho que foi 2 de setembro de 1996, nós criamos oficialmente a ASP, a Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação. E exatamente por iniciativa do Elomar Tambara, a gente também foi responsável pela primeira revista brasileira de História da Educação, que existe até hoje, é uma revista A1, né? Revista História da Educação, que é uma revista da ASP, da Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação, e ela dissemina conhecimentos, espalha e divulga conhecimentos relacionados à pesquisa na área de História e Historiografia da Educação, mas também, principalmente, de práticas educativas, né, não só aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina, principalmente. Né? Essa experiência da ASE, ela produziu uma certa indisposição que a gente começou a perceber, especialmente o Elomar Tambara, o Lúcio Kreutz e eu, quando nós participávamos das reuniões da ANPED em 95 e 99. Uma organização assim, claramente definida do ponto de vista doutrinário, as bases teóricas, né? Lá na Unicamp, IST-BR, né, ela queria criar uma associação nacional, mas ela deveria ter as características do IST-BR. E nós defendíamos a ideia de que a variedade da abordagem teórico-metodológica é fundamental para qualificar a pesquisa. E aí, graças ao entendimento de uma das lideranças do IST-BR, né, que é um professor reconhecido até hoje, nós começamos a organizar, por indicação dele, o Lúcio Kreutz e eu, a gente, inspirado por uma experiência que eu tinha tido anteriormente, porque antes da história da educação eu me envolvi com a criação, eu sou sócio fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, né, que ela foi fundada na cidade de São Paulo em setembro de 1993, né? Teve uma primeira reunião lá no primeiro Congresso Brasileiro de História Econômica. Eu tinha voltado para passar uma semana com a minha mulher e família aqui, porque ela voltou um ano antes de eu voltar, e eu fui participar desse congresso, né? E lá, sob a liderança do Tamás Svaransky, eu acho, Svaransky, da Unicamp, e da Maria Bárbara Levi, da USP, né, nós começamos a pensar na organização de uma associação que tratasse dessa questão. E como a minha tese tinha alguns capítulos que tratavam da questão econômica, do interesse econômico, né, dos países envolvidos com a emigração ou com a imigração e colonização, né, eu fui para essa área aí. E aí nós participamos da fundação das ABPHE, a Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. E o estatuto dessa associação é que inspirou a criação da Associação Brasileira.
que foi criada numa assembleia, a Sociedade Brasileira de História da Educação. Ela foi criada numa assembleia da Amped, né? E foi uma experiência muito interessante. O Lúcio Kreutz e eu presidimos a assembleia que fundou a Sociedade Brasileira, né? E que tem uma revista também, que é né? E que caracteriza o que nós chamamos hoje de área de pesquisa chamada História da Educação. Bom, desculpem essa longa fala, né, sobre o que nos levou à pesquisa em História da Educação, mas acho que há alguns elementos aí que me parecem muito interessantes, né? Primeiro, a diversidade das abordagens teórico-metodológicas. Eu acho que se a Sociedade Brasileira de História da Educação tivesse sido criada pelo ISDR da Unicamp, a gente teria apenas uma linha, a gente teria apenas uma abordagem, né? Mas a nossa experiência anterior aqui à criação da Sociedade Brasileira, com a criação da ASF, ela foi fundamental, porque a diversidade das abordagens teóricas e metodológicas de professores de diferentes universidades, de universidades públicas, mas também de universidades comunitárias ou privadas, né, ou religiosas, né, como a Unicinos, a PUC, por exemplo, né, mostravam claramente que o diálogo entre diferentes abordagens, sejam elas documentais, empíricas, portanto, sejam elas teóricas, né, relacionadas a teorias interpretativas, é muito mais rico do que a gente determinar uma delimitação. E isso tem uma relação com a crítica à realidade pandêmica que nós estamos vivendo hoje no presente. E ela é principalmente pandêmico-política, ela é pandêmico-social, ela é pandêmico-cultural, além de ser uma pandemia relacionada com a saúde, né? Por quê? Porque se a gente interpretar o presente que nós vivemos, nós vamos ver que ele é resultado de um fundamentalismo político, né? De um fundamentalismo econômico, por sua característica, portanto, conservadora da própria modernidade, né? E não raro isso acontece quando a gente delimita especificamente no campo da pesquisa, por exemplo, uma única empiria ou uma única teoria ou uma única doutrina para produzir interpretações. É a diversidade, é o diálogo entre diferentes que produz a evolução, né, e o desenvolvimento de diferentes áreas do conhecimento e diferentes práticas formativas. Eu acho que a nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul, que é pioneira no campo da história da educação, com a criação da ASF, com a criação da primeira revista brasileira de história da educação, é fundamental, né? E a nossa estratégia também de organizar uma associação com essas características, né, que é a Sociedade Brasileira de História da Educação, me parece que foi uma estratégia política muito importante para o desenvolvimento, né, para o movimento, para as estratégias formativas, consequentemente políticas, né, no campo da educação. E se apresentam igualmente, né, a construção da unidade na diversidade como uma possibilidade fundamental de superação desse conservadorismo fundamentalista que caracteriza o Brasil e vários países hoje no tempo presente, né? Acho que é mais ou menos isso aí, Alessandro. Desculpe aí, o excesso de fala de mim mesmo. Não, Jorge, a ideia é essa, assim, obrigado, né? Eu anotei muitas coisas da tua fala, né? Eu acho não, tenho certeza que a tua fala nos ajuda a pensar que lugar que nós ocupamos na pesquisa de história da educação, né? A tua trajetória de vida, né? Carregada na tua fala mesmo, de reflexões, né? Inspirada pela saudade e emoção, e é difícil ter esse lugar de fala, assim, né? Nos permitir, né? Para quem, eu vou te confessar, Jorge, que eu não conhecia esse teu lado poético de falar sobre a história, né? E fiquei, assim, encantado. Eu acho que isso é uma tônica de todos que te ouviram, né? E eu, né, como o repositório digital que tu bem falou tem as atas da ASF, e aí eu fui lá e pesquisei os primeiros anais da ASF, que foram em 97. E olha que legal, Jorge, assim, o primeiro texto, né, que a gente tem, são vários autores que escreveram
nesses anais, né, que tu dissesse, tu, né, a Valesca, o Elomar, Lúcio Croites, né, a Julieta, a Beatriz Dalto Fischer, várias pessoas que hoje são reconhecidas, a Guacira Lopes Louro, né, tantas pessoas que participaram desse primeiro encontro que resultou de anais, mas eu queria focar o texto que tu traz na ASF de 97, que é a primeira. Olha o título que bacana, né? As coincidências que a vida nos propõe. História oral, história de vidas, contribuições para a pesquisa em história da educação. Né? Então, eu acho que a tua fala, né, contribui bastante para quem nos ouve entender que lugar é esse que a história da educação ocupa hoje, em 2020. Né? E assim, eu penso que é extremamente importante a tua fala para a gente pensar, né, como as nossas andanças nos caracterizam como pesquisadores também, né? A tua própria história de vida, de ser oriundo de descendentes de imigrantes alemães, né, numa região onde tinha muitos, faz também toda a tua linha histórica de pesquisa, né? Quem não conhece, o Jorge é um dos grandes pesquisadores hoje da questão teuto-brasileira, né? Então, da questão da imigração. Então, acho que isso fala muito. Mas eu queria abrir a fala, dizer que nós tivemos 40 pessoas te ouvindo todo o tempo, que é um número que se repete, eu fico muito contente com isso. E eu queria abrir o microfone para as pessoas poderem perguntar agora para o Jorge, que está disponível aí para perguntas, inquéritos e pesquisas aí. Não sei se alguém se habilita. Temos algum inscrito? Posso? Por favor, minha amiga Virginia. Primeiro eu queria parabenizar o Jorge, e eu me vi muito no teu depoimento, sabe, Jorge? Porque eu também fiz publicidade e propaganda no segundo grau, né? Eu fiz em Porto Alegre, numa escola de segundo grau, e também fui salva por uma professora de língua portuguesa. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção no papel das professoras de língua portuguesa, né? Mas eu fui salva antes, um pouquinho, ainda no primeiro grau. Eu cheguei de Porto Alegre, vinda do interior, né, muito sem noção das coisas, claro, por ser uma menina e também por estar saindo do interior. E essa professora, ela fez a melhor coisa que ela podia fazer na minha vida, né, Jorge? Eu tinha uns 11 anos, olha só que maluquice, ela me deu o livro O Túnel, do Ernesto Sábato, para ler. Aquilo é impraticável até para um adulto, que dirá para uma criança, mas aí eu entendi o que ela queria. Era isso, era um pouco o que a tua professora de literatura também te propôs, né? Ou seja, elas nos dão asas para voar. Então, queria muito te parabenizar, uma história bonita de vida, né? Uma trajetória bonita. Mas o que eu queria te perguntar é, como é que tu vê hoje, né, o papel da história da educação, o papel das associações científicas neste momento tão difícil, né, tão conturbado, e às vezes até com pouco entendimento, pouca clareza do que está acontecendo. É um pouco como é que você vê o cenário atual, né, não só para a comunidade de pesquisadores da história da educação, mas para a universidade brasileira, de um modo geral, né, a universidade pública. Obrigado, Virginia. Muito legal saber que nós somos da mesma área do segundo grau. Muito bom. Quanto à tua pergunta, Virginia, eu acho o seguinte, e eu acho que nós temos que sublinhar isso na formação dos nossos pesquisadores na área da educação, especificamente da área de história da educação. História é ciência do presente, né? É a recuperação das memórias do passado, são os relatos de si sobre as memórias do passado, são as narrativas biográficas ou autobiográficas, né? São os registros sobre os acontecimentos do passado, que são a matéria-prima com a qual nós trabalhamos para interpretar as questões que nos ajudam a entender o presente. É por isso que a questão da história, né, relacionada a qualquer outra área, especialmente a educação, interessa tanto politicamente a governos totalitários, governos fundamentalistas totalitários, que caracterizam o tempo presente dessa modernidade conservadora que nós estamos vivendo, né? Por quê? Porque se você
passa conteúdo, se você comunica informações, você está predizendo verdades, pseudo-verdades, né? E determinando o comportamento das pessoas, o que torna elas previsíveis e, consequentemente, exploráveis. E daí a grande importância política, né, da história, especificamente da história da educação. Nós queremos lembrar do que aconteceu no passado, interpretar o que aconteceu no passado, para não cometer os mesmos erros no presente. Sejam eles na formação de educadores, sejam na formação de crianças, adolescentes ou adultos, né? E é por isso que governos fundamentalistas e conservadores, autoritários, querem controlar a formação de professores e as nossas praxes docentes, especialmente no campo do ensino escolar. Então, a questão é política, né? É questão nossa, é uma estratégia política de resistência à nossa condição humana por associar isso à liberdade e à autonomia, que é fundamental para a nossa realização e felicidade, né? Acho que vai nessa direção. E não tem nada de mítico aí, viu? Não é nada mítico, assim, não é? Oi. Né? E semana passada, eu fiquei muito irritado com algumas conversas relacionadas ao campo do fundamentalismo religioso, né? Deus disse, Deus fez, o pastor falou, o bispo determinou, e não sei mais quem recomendou, né? Se vocês acham que Deus criou alguma igreja, acreditar, ter fé, é uma questão individual, né? Agora, se deixar submeter por uma instituição hierárquica, seja ela o Estado, seja ela uma instituição religiosa, ou não raro também, né, uma instituição profissional, educacional, daí por diante, né, em que hoje estão intimamente associados a exercícios autoritários do poder, nós não temos que aceitar isso. Nós estaríamos abrindo mão da nossa condição humana. Não dá para fazer isso, não vale a pena. O que vale a pena é a luta por nossa liberdade, autonomia, e o campo da educação, portanto, é fundamental. E a história da educação é fundamental, porque nos ajuda a lembrar dos erros cometidos e dos acertos cometidos, né? Para a gente decidir o que a gente vai fazer. Por isso que eu acho importante. Bem, obrigado, Jorge. A Jorge é a professora Maria Stefanu, tua colega, né, amiga de tantos anos de ASF, né, nos dá a grata satisfação de estar presente nos últimos 13 encontros do nosso diálogo, né. Eu me sinto extremamente orgulhoso pela presença da professora Maria Stefanu, que é uma pessoa de alta produção na área da história da educação. E ela te faz uma provocação, tá? Jorge, como é que tu acompanhou a ascensão da história cultural no campo da historiografia da educação? Se tu pudesse falar, até porque isso provocou muitos embates, por exemplo, na STED-BR, né, que tu conheces bem, e no grupo da USP também, tá? Josemir, agora nosso amigo da Unir, também está aparecendo ali no cantinho. Seja bem-vindo, Josemir. Acho que ele já quer fazer uma pergunta. Quando o Josemir aparece, é porque ele quer perguntar alguma coisa, senão ele deixa a câmera desligada. Então, eu não sei se é isso, Josemir. Não? só quer dar oi. Então, se tu puder responder a pergunta da Maria Stefanu, e ela complementa, né? Que ela te prestigiou porque tu é um amigo de inestimável amizade para ela, né? Desde a Pastoral da Juventude, ela coloca aqui. Então, não sei se tu pode responder, a gente agradece. A Maria Stefanu é uma memória muito, muito querida, né? Da nossa formação como adolescentes ainda, né? No meio da ditadura civil e militar, né, por uma reorganização de instituições tradicionais, nós conseguimos nos formar a partir de conceitos libertadores, né? Eu acho que isso é muito importante, porque estava intimamente ligada, por exemplo, a um dos maiores pesquisadores do campo da pedagogia, da educação, que é o Paulo Freire, né? O Paulo Freire
é um libertador, ele vive a experiência e conhece a filosofia da libertação e a experiência da teologia da libertação na Bélgica, e vai aplicar isso no campo da educação aqui no Brasil, né? Quer dizer assim, quem aprende somos nós, não quem nos ensina, né? Eu acho que isso se relaciona com a questão que a Maria Stefanou levanta. A memória que eu tenho da nossa adolescência é que, no meio da ditadura civil-militar, quando muitos de nossos colegas, inclusive professores, eram perseguidos, nós tínhamos um espaço neutro. E eu lembro de encontros que nós tivemos lá em Viamão, né, numa comunidade marista lá, em fins de semana, né, e encontros anuais, em que a gente não só discutia os fundamentos teológicos e filosóficos, né, dos princípios da igualdade, da liberdade do próprio cristianismo, lá nos primeiros 400 anos de sua origem, mas a gente também tinha discussão filosófica sobre sobre o materialismo histórico, né, e autores que trabalhavam com essa questão da importância de a gente se organizar social e comunitariamente para superar essa determinação do reconhecimento apenas econômico de nossa existência, de nossa dignidade, né? E aí eu acho que a gente encontra justamente isso que a Maria Stefanou colocou, né? A história da cultura, ela é fundamental, e eu tenho trabalhado ultimamente muito com Habermas e com o Axel Honneth, exatamente porque eu acho que nós não podemos ser de direita ou de esquerda, né? Nós não somos o que somos por colocar uma tarja, por colocar uma camiseta, né? Ou por colocar um rótulo em nossa existência. Nós somos pela prática que praticamos, né? E, na verdade, aspectos objetivos que dizem respeito à qualidade de nossa existência material e aspectos subjetivos que legitimam, né, nossos valores, nossas emoções, nossos sentimentos, a qualidade de nossa convivência social são fundamentais. Então, acho que Habermas e Axel Honneth, que são chamados da quarta e quinta geração da escola crítica ou da escola de Frankfurt, né, que tem outros importantes pensadores e que nascem, né, de uma reinterpretação do materialismo histórico do próprio Marx, a partir de uma recuperação da tese de doutorado dele, que trata do Epicuro. O Epicuro trata da felicidade da realização. Ele diz, olha, nós precisamos do que precisamos para sobreviver bem, para ter o que nos alimentar, para nos vestir, para não sentir frio e nem calor. Mas não é isso que nos faz felizes. O que nos faz felizes é viver juntos e comunitariamente. Isso exige liberdade e autonomia. Isso exige reconhecimento da importância da diversidade. Porque é o sujeito diferente de mim que me move, que produz em mim estranhamentos, que faz com que eu revalorize os meus valores, né? Que eu descarte alguns, que eu recupere outros, né? Então, isso está intimamente associado com a história cultural, né? Porque a crítica, especialmente de colegas nossos, pesquisadores lá de São Paulo, das duas importantes universidades citadas, ela é excessivamente materialista. Ela diz que sentimentos, emoções, realização, felicidade não são conceitos que deveriam estar associados à interpretação do papel político da educação. Eu acho que não. Habermas diz que a gente só é feliz se a gente produz uma síntese, né, da realização do bem. E isso diz respeito aos aspectos objetivos, portanto, materiais, das nossas necessidades físicas, mas também diz respeito aos nossos valores, sentimentos, aos nossos exercícios e práticas, né, que são subjetivos. Então, acho que a gente tem que defender esse campo aí como uma estratégia, né, de produção de uma síntese, né, que dê novos sentidos, inclusive para a superação dessa modernidade exploratória, né, e previsível e, portanto, conservadora que caracteriza a modernidade em que nós estamos inseridos.
Foi provocadora a questão da Maria aí. Bem provocadora, Maria. Ela te agradeceu a tua resposta, Jorge. Eu não sei, a Kátia Silveira disse que teve a oportunidade de ser tua aluna na disciplina de Teoria da História, no Prof. História, em Santa Maria, né? A Dirlane agradece, né? Gratidão por tanto aprendizado e emoção. A Maria complementa, né? Pedagogia do oprimido e Teologia da Libertação. Fomos formados nessa ambiência. E aí ela te provoca de novo, né? Temos que escrever essa história, que também é da educação de jovens e adultos no Brasil, né? Ela te agradece, né? Jorge, eu queria ainda aproveitar do teu tempo, né, que a gente tem, e essa semana, né, para quem trabalhou e trabalha, enfim, com os movimentos sociais, e como tu mesmo revelou na tua fala, e a Maria também, tiveram encontros na Pastoral da Juventude, que deve ter sido provocado também pela questão da teologia da libertação. Essa semana, né, o bispo de Caruaru, interior do Brasil, né, faz uma fala bem pontual, né, convocando para as eleições de 2020 para que os católicos, né, cristãos, não votem em candidatos comunistas. E exatamente essa tua fala. A gente não é uma crítica ao neopentecostal, né, ao espírito, ao evangélico, ao católico, ao cristão, né, a fala é essa coisa né, a gente está com essa coisa de viver essa dualidade, né, esquerda, direita, para frente, para trás, para cima e para baixo, e se esquece de ver o que é mais importante, que são as ações humanas e os reflexos que elas têm no nosso cotidiano, né. Então, essa tua fala que tu comentasse agora, tem a ver isso. Eu sei que, de alguma forma, assim, talvez tu não consiga responder, mas é uma inquietação que eu tenho, e uma coisa que me incomoda, Jorge, assim, né, é a nossa ação enquanto professor de História da Educação, eu vou insistir nisso ainda, né, com os nossos alunos de graduação que chegam hoje na universidade, e a gente sabe que tu estava no movimento do Reúne, então, de alguma forma, tu é responsável por transitar pela criação da Unipampa também, né? Tu estavas lá naquele momento da criação da Unipampa, o UFSM geriu a Unipampa durante algum tempo, junto com a UFPEL, né? E o que nos preocupa, o que a gente vê, é alunos entrando na graduação, alunos acessando o mestrado, alunos acessando o doutorado, e não entendendo a dimensão política que são essas, né, expansões, né, da pós-graduação e da graduação. Então, eu queria ver qual é o papel do pesquisador da história da educação com esses meninos e essas meninas, esses jovens que estão na graduação e na pós-graduação e que não entendem esse conceito dessa dimensão política, pedagógica, da expansão que a gente teve nos últimos 16 anos aí, da universidade, nos mais diferentes quinhões do Brasil. Isso pode, de alguma forma, nos ajudar a pensar isso. Porque aqui tu tem várias pessoas da área da história da educação, alunos da Unipampa, né, meus alunos, meus orientandos de mestrado, alunos do nosso grupo de pesquisa, mas também pessoas de fora, de outras universidades, né, Universidade de Rondônia, Universidade de Pernambuco, que também sofrem essas questões. Os alunos estão chegando com uma visão dístope, né, da realidade. Não sei se tu pode nos ajudar a pensar isso. Olha só, nós humanos não somos nem do bem nem do mal, né? Nem materiais, nem imateriais. Nós somos uma síntese disso tudo, né? E nós acho que resultamos nessa nossa condição humana a partir do conhecimento. Não é o conhecimento que nos mantém humanos. E daí ele é fundamental. E aí eu vejo, em relação ao teu comentário, Alessandro, uma questão que, a mim, no campo da educação universitária, é fundamental. A universidade brasileira, ela foi criada como uma estratégia política, né? E as universidades mais antigas do Brasil recentemente completaram 100 anos, né? E quando isso é feito aqui no Brasil, isso é feito em função do interesse das elites brasileiras, né? E que continuam sendo, né, desde o período colonial, em torno de 5 a 10%, e olha lá, né, da população brasileira. E uma população brasileira absurdamente, né, polarizada. Assim.
Você tem lá 5 a 10% de classe média alta e ricos, e você tem lá 70% da população brasileira nos limites da miséria, e isso está crescendo, né? Assim, a absoluta miséria é uma coisa que está crescendo no presente. As elites formavam seus filhos em escolas privadas, confessionais aqui no Brasil, e se queriam uma participação política no governo, né? Mandavam seus filhos estudar em universidades europeias. Se fosse da área de humanas, seria na França, e se fosse na área de mais técnica, né, seria na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Há cerca de 100 anos atrás, eu criei a primeira universidade brasileira, porque meu filho vai para a Europa e alguns deles voltam para cá estranhos. A gente tem essa experiência absurdamente crítica, por exemplo, em relação a Pelotas, né? Pelotas mandava as elites pelotenses, né, associadas à produção do charque, né, com a exploração de um grande número de africanos escravizados, mandavam seus filhos estudar na Europa. A maioria ia para a França. E quando voltava com os estilos formais, né, os estilos estéticos franceses daquele tempo. E eram muito mal recebidos aqui e caracterizam o preconceito, né, a imagem, ou até ao comportamento, né, ou até a formalidade, até a boa educação europeia, francesa, né, como uma crítica discriminatória. E aí se criam universidades aqui no Brasil. E o modelo que se cria, ele é absolutamente distinto. Está intimamente relacionado, por exemplo, com o que Napoleão Bonaparte faz com o conceito de universidade tradicional, original, né, com uma grande influência de Humboldt, por exemplo, que mantém características nas universidades do centro da Europa, especialmente na Alemanha, na Áustria, mas também na Suécia e Noruega. A universidade não deve formar sujeitos que, a partir do conhecimento, se tornem autônomos e imprevisíveis. Nós precisamos investir numa universidade que forme sujeitos que possam servir ao Estado. Essa é uma expressão do Napoleão, podem colocar isso entre aspas, né? E isso inspira demais, né, depois, a organização das universidades norte-americanas. E quando se criam as primeiras universidades aqui no Brasil, é esse o modelo escolhido. Nós vamos formar sujeitos profissionais especializados que vão estar a serviço da organização e do desenvolvimento do Estado, especialmente econômico. Um desastre. Isso está presente nas práticas universitárias até hoje, e cada um de nós sabe disso, por uma razão muito simples. Medicina, engenharias, e aí vai, né? E lá no final da lista, licenciaturas, e no final das licenciaturas, pedagogia. É um fato. Que discriminação é essa? Quer dizer, se eu consigo uma vaga no curso de medicina, eu sou melhor do que aqueles que decidem fazer pedagogia. Não é? Que distinção é essa em relação ao conhecimento? Ou seja, a universidade forma sujeitos técnicos, previsíveis, e que mantém a estrutura hierárquica e exploratória do Estado tradicional moderno, no qual nós estamos inseridos e o qual nós reproduzimos. E vejam, não raro dentro da própria universidade, a gente está vivendo essa experiência agora na escolha do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma vergonha. Ele não foi escolhido pela comunidade. Ele teve 3 votos do Conselho Universitário, né, que autenticou a consulta à comunidade universitária. Ele foi o 3º colocado. Ele teve 3 votos do Conselho Universitário. O que é isso? É uma apropriação da universidade como um espaço político de formação de sujeitos humanos. E vejam, o que é que a gente precisa praticar dentro da universidade? Na formação, seja ela técnica,
né, seja ela das diferentes áreas, inclusive das áreas humanas, especialmente as formativas. Um pedagogo não é um pedagogo se ele não conseguir, né, manter diálogo com todas as áreas do conhecimento. Um pedagogo que reproduz apenas o Piaget é um mau pedagogo. Um pedagogo que reproduz apenas o Freire, só os seus textos, sem contextualizar a criação original da pedagogia freiriana, ele é um mau formador. Né? E nós precisamos levar isso para dentro da universidade. Nós não somos da área da educação, da área de história, da área de humanas, da área de antropologia, né? Nós não somos das áreas técnicas, da área da saúde. Um médico de qualidade, um médico que nós devemos reconhecer, é um médico que tem conhecimento no campo da sociologia, da antropologia, que é capaz de entender as estatísticas, não só a área biológica associada à saúde. Então, nós temos que romper os limites das formações específicas. Nós temos que formar sujeitos da saúde que dialoguem com a área de ciências humanas para formar sujeitos que tenham consciência política e passem a agir no campo da saúde a partir de outros contextos, com outros objetivos. Nós temos que formar pedagogos que sejam capazes de entender que a saúde não é uma questão física, que é importante que eles conheçam aspectos da biologia, da natureza, da antropologia e da história, para não ficar repetindo teorias pedagógicas que às vezes são desastrosas e que podem ser instrumentalizadas por governos autoritários. Então, eu acho que nós temos que, dentro da universidade, lutar por novas práticas formativas, rompendo os limites dos nossos cursos, trazendo gente que produza estranhamentos, né, na formação tradicional. Porque a universidade, é muito curiosa, Alessandra, ela repete Roma Eterna, a mesma hierarquia, né, de exercícios de poder. Né? Você tem, acho muito interessante isso, né? Quando Constantino transforma o cristianismo numa religião oficial do Estado romano, ele organiza a igreja. E a organização da igreja é uma reprodução da hierarquia governamental do Império Romano, e que se mantém até hoje, e que se reproduz, inclusive, na universidade. Né? Você tem lá o reitor, que é o imperador, que é o papa. Depois você tem lá o conselho dos senadores, né? O conselho dos cardeais, o conselho superior da universidade. Né? Depois você tem a divisão em centros ou faculdades, você tem diferentes hierarquias de poder. Acho que o foco central da nossa praxis universitária é a formação interdisciplinar de sujeitos em todas as áreas. Eu acho que essa é uma estratégia política da educação universitária, mas nós temos que levar isso para a pré-escola, para os primeiros anos da educação básica, né, e daí por diante. Tudo bem, Jorge. Obrigado, né? O pessoal está encantado com a tua fala, não deveria ser diferente, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? O pessoal fala extremamente inspiradora, nas escolas também, né? Que é a mesma ideia. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário. Sim. Eu só queria, Alessandra, aproveitando a fala do Jorge com relação a essa perspectiva interdisciplinar mesmo, é da dificuldade também que a gente tem no Brasil de constituir isso, né? Porque nós temos experiências em algumas universidades que procuraram criar grandes bacharelados, digamos assim, ou seja, uma base comum para todas as áreas, ou seja, todas as áreas vão cursar as humanidades e depois, então, cada um se destina, né, para a sua área específica, e as dificuldades de implementação são muito complicadas, né, porque há um hábito já do ensino compartimentalizado, né, disciplinar, porque romper com isso também pressupõe romper com a forma de pensar, né, a própria educação e o próprio ensino. Então, a gente tem, por exemplo, tem a experiência do ABC, da Universidade Federal do ABC, que continua. A Universidade do Sul da Bahia enfrentou problemas, não é? Inclusive com o reitor sendo praticamente
retirado, né, da sua função, né, porque havia muita resistência também por parte dos professores, enfim, onde é que você acha que está esse limite que nós temos para avançar, né? Assim, em tese, nós temos um discurso de que é preciso reunir, articular esses conhecimentos, né, para que todo profissional tenha uma base sólida, né, principalmente nas humanidades. Onde é que está o nosso... Não está faltando a corporificação da prática, que é o que o Paulo Freire dizia? Quer dizer, é preciso que a minha palavra assuma tal força que ela se corporifique na minha ação. Onde é que está esse limite? Por que a gente tem tanta dificuldade de avançar, Jorge? Eu acho muito legal o teu comentário aí, Virginia. Eu acho que a questão é muito simples, né? E nós vivemos essa experiência dentro das universidades, ou seja, os espaços formativos de profissionais do campo da educação. Se você faz as disciplinas, você passa nas disciplinas, você ganha o diploma. E aí você passa a ser um pedagogo, um professor de determinado campo da área das licenciaturas? Claro que não, né? Eu nunca... Até me lembrei, quando você estava falando aí, de uma coisa bem importante. Eu participei de uma formatura na medicina. E um rapaz, ele recebe o diploma, e ele vai até a beira do palco, assim, e diz: esse diploma é do meu pai. E ele joga o diploma. Agora, pai, que eu fiz o que o senhor me mandou, o que o senhor exigiu que eu fizesse, eu quero lhe avisar que eu vou para a área da música. Né? Ou seja, acho que nós precisamos investir, e isso não é bobagem, gente, na nossa realização, na nossa felicidade. Né? E entender que a gente só mantém a liberdade da gente a partir do conhecimento. O conhecimento nos dá uma liberdade que ninguém consegue roubar da gente. Podem colocar todos vocês, cada um de nós aqui, né, na cadeia, mas não vão conseguir roubar nossa liberdade que nós construímos a partir do conhecimento. Nossa consciência de quem nós somos, nossa consciência de justiça e de bem. Né? Então, acho que nós temos que levar isso para os espaços formativos. Né? E daí a grande importância. Né? Não é conteúdo. Eu fico, às vezes, terrivelmente chateado, né, com disciplinas obrigatórias. Né? É evidente que nós temos que chegar todos ao mesmo nível de conhecimento. Né? E que nós temos que ter acesso a diferentes abordagens. Mas depois, mesmo que eu tivesse escolhido engenharia ou medicina, né, seria fundamental que eu me construísse de forma original nesse campo do conhecimento. Então, é a originalidade também de cada docente que faz dele um docente de qualidade. Né? Não é o diploma que faz, não é o diploma, o fato de ele ter passado num concurso público, de agora ele ter, né, um salário fixo, uma aposentadoria garantida no município ou no estado, né, ou no campo federal, que está tudo em transformação agora, que garantem a realização. Né? Eu acho que a originalidade de cada um de nós que qualifica as nossas praxes educativas. E é nisso que nós temos que investir como estratégia formativa, né, nos cursos em que nós estamos atuando. Eu acho chato demais, né, muito chato e conservador, que a gente mantenha as mesmas disciplinas, sempre as mesmas disciplinas, né, porque elas estão relacionadas também à preservação de campos e de áreas. Quem tem liberdade de verdade dentro da universidade é quem circula por diferentes áreas do conhecimento. Quando o pessoal da pedagogia quer brigar comigo lá na educação, eu digo: ó, pessoal, eu sou da história. O pessoal da história quer brigar comigo e diz: trabalho lá na educação. Né? Então, não tem como brigar comigo. Né? Então, acho que é uma estratégia também, assim, a gente romper os limites, produzir estranhamentos. Né? Acho que isso é fundamental. Muito obrigado. Gente, assim, eu coloquei ali o link para o registro da presença e certificação. Por favor, preencham, é importante, tá? Os alunos já pediram, já puxaram a minha orelha. Tem que avisar, professor, para o pessoal preencher lá
então preencham, ali está o link do formulário do Google. Jorge, eu agradeço a tua fala, assim, eu aprendi bastante, como eu ressaltei, né, como é legal a gente, assim, né, mesmo que a gente seja próximo, né, a gente visualiza as pessoas de maneira diferente, né, então quem não conhece o Jorge é um cara muito alto, né, perto de mim ele é um gigante, né, então, assim, quando a gente vê o Jorge, né, parece um cara, ele tem um aspecto germânico, né, então ele, às vezes, assusta, né, pelo tamanho, né, diferente de mim, que sou muito pequeno, né, e o Jorge foi de uma delicadeza, uma potencialidade de fala hoje, que, assim, ó, me emocionou muito, Jorge, e, assim, fico feliz, né, de ter feito os convites que fiz até então, né, que foram 6 encontros que nós tivemos, todos eles distintos, de diferentes matizes, de diferentes olhares, está sendo um encontro multidisciplinar, né, porque as pessoas vêm de campos teóricos diferentes, e está sendo muito legal para quem nos ouve, Jorge. E a tua fala hoje, no momento que a gente está vivendo, a gente tem um processo de intervenção na URGS, que a gente tem o governo Bolsonaro investindo nesses processos de intervenção, para encampar um DIFES, já são 16 reitores hoje, um total de mais de 60, é um número perigoso, né, eles ainda têm mais 2 anos de governo, né, isso nos assusta, terão mais outras universidades, no mesmo dia que foi colocado o reitor Bulhões na URGS, foi colocado outro reitor no semiárido também, lá da região da Virgínia, então eles estão vindo a galope, né, então a gente tem que ter essa tua fala nos ajuda a pensar na mesma semana, ou posterior à semana daqueles despautérios do nosso ministro da Educação, que diz que o MEC não vai resolver os problemas de diferença escolar no Brasil. Então, a tua fala, de alguma maneira, nos alenta, Jorge, é um alento para que a gente continue aqui na Resistência, aqui em Bagé, lá em Petrolina, em Dom Pedrito, e de muitos lugares que as pessoas te ouvem, assim. Eu só tenho a agradecer, Jorge, a tua paciência, a tua generosidade, né? Para ti pode ter sido só apenas uma história de vida que tu trouxe, mas para nós tem muitas histórias de vida na tua própria vida, né? Tua vida nos inspirou muitos colegas, né? As pessoas, acho que, se encontraram na tua fala, que não é uma coisa né, não é um demérito, mas é para ver que o Brasil ainda carece de muitas coisas, como políticas públicas de educação, né? E são essas políticas públicas, movimentos como esse, eu sempre falo do que a Virgínia nos disse, num encontro desse, de tantos que a gente já passou juntos. A área da história da educação tem feito muito nesses tempos de pandemia, né? Professores da área de história da educação têm feito os eventos, lives, que às vezes chega a ser até um tanto exaustivo, como diz a Virgínia, né? Precisamos parar um pouco. Mas a gente tem demonstrado, sim, né, que nós estamos produzindo conhecimento nas universidades públicas, nas universidades estaduais, nas universidades comunitárias, e, por que não, nas universidades privadas também. Né? O conhecimento da área de ciências humanas tem mostrado a que veio. E, assim, eu fico muito feliz, Jorge, assim, acho que salta nos olhos, né, da tua fala, muitas coisas. Dentre as coisas que tu falou, eu acho que é pensar que a história é a essência do presente, né? Isso é importantíssimo, né? E o que a gente está vivendo hoje, tudo bem, foi resultado da nossa ação de ontem, mas o que a gente pode viver amanhã também é resultado do que a gente faz hoje. Então, acho que esse movimento de nós nos olhar, nos permitir pensar sobre o hoje, e longe, assim, ter sempre, né, como característica principal, consciência política do lugar que a gente ocupa na sociedade. Eu nunca me esqueço, né, Jorge, tu já me conhece, o pessoal me conhece, eu sei do lugar que eu ocupo enquanto professor da universidade pública, federal, né, não é o fator o quanto que eu ganho, mas o quanto que eu posso fazer do lugar que eu ocupo. Eu acho que isso tu demonstrou na tua história, né, na tua vida e na tua consciência política, eu acho que eu só tenho que te agradecer, querido amigo. Muito obrigado mesmo. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção, e eu vou encaminhar para o Jorge fazer as suas considerações finais. O microfone está aberto. Querida amiga Virgínia.
Não, é só dar um abraço para a Ana, então, viu, Jorge? Ah, é verdade. A Ana tem um papel fundamental e a gente precisa falar sobre isso. Você sabe que o Adib Jatene, quando foi ministro da Saúde, foi do Fernando Henrique, né? Numa entrevista com ele teve 4 ou 5 filhos, todos médicos, como ele, né? E aí perguntaram para ele como é que ele conciliou essa questão, né, dos filhos e da mulher, e como é que ele, trabalhando tanto, todos os filhos se tornaram médicos. E ele disse assim: a minha mulher construiu uma imagem tão positiva de mim para os meus filhos que eu estava ausente, mas sempre presente. Então, um abraço para a Ana, né? Então, obrigado. Jorge, não sei se tu quer encaminhar tuas despedidas, enfim. Eu agradeço muito a participação, eu acho muito legal essas conversas, porque elas fazem muito bem para a gente, sabe? Eu aprendo muito, tá? Então, obrigado a todas vocês, a todos vocês. Continuamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigado. Obrigado, gente. Eu vou pedir mais uma gentileza de todos vocês para abrirem as câmeras, para nós tirar aquela foto maravilhosa que depois eu publico lá no Facebook, agradecendo a presença do Jorge e de todos que estão aqui. Pode ser? Então tá, eu vou... 1, 2, 3 e foi. Obrigado. Só para lembrá-los que no dia 19 de outubro nós temos o outro encontro, tá? Com o nosso querido amigo Luciano Mendes Faria Filho, da UFMG, tá bom? Tirem fotos aí, espalhem bastante pelo Facebook também, tá? Então, dia 19 de outubro, o Luciano Mendes Faria Filho, às 14 horas, vai participar do nosso 7º encontro do Diálogos. Gente, muito obrigado, sintam-se abraçados, cuidem-se. Jorge, querido, um grande abraço. Até mais. Obrigado. Um abração, obrigado. Obrigado. Obrigado, um abraço. Vamos pegar a ação. Muito bem.